Meu marido não me amava e nem me tocava como devia. Passamos anos num casamento frio onde eu era apenas uma presença invisível. Mas ele tinha ciúmes do vizinho. Sempre desconfiou de algo que nunca existiu. Até que num dia de fúria, cansada de tanta negligência e acusações injustas, fiz acontecer aquilo que ele tanto temia. E naquele momento, tudo mudou. Se você está me ouvindo agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo. Essa é a história de como um casamento morto e ciúmes infundados criaram a traição que ele tanto profetizou. Meu nome é Márcia, tenho 58 anos e durante 25 anos vivi num casamento que era mais prisão do que parceria. Casei com Antônio quando tinha 26 anos, depois de um namoro de 2 anos que parecia promissor. Ele era supervisor numa fábrica de tecidos em Americana, interior de São Paulo. Ganhava bem, tinha estabilidade. Eu trabalhava como recepcionista num consultório médico, sonhava com família, com construir um lar. Antônio era bonito de um jeito comum. Altura mediana, cabelos castanhos sempre bem penteados, bigode aparado, roupas sempre passadinhas. Não era romântico, mas era educado, respeitoso durante o namoro. Levava flores de vez em quando, pagava jantar, me apresentou aos pais dele com seriedade. Parecia sólido, confiável. Minha mãe aprovava, dizia que era bom partido, que eu devia agarrar a oportunidade. O casamento foi tradicional na igreja católica do bairro, vestido branco que minha mãe fez questão de escolher, festa simples, mas elegante. Posamos para fotos sorrindo, cortamos o bolo, dançamos a valsa. Fomos para a lua de mel em Campos do Jordão. Passamos uma semana num hotel romântico, cercado de montanhas e friozinho. Tudo parecia perfeito, tudo parecia certo. Mas algo mudou assim que voltamos. É como se o esforço de conquistar tivesse acabado e Antônio não visse mais necessidade de manter as aparências. As flores pararam de aparecer. Os jantares se tornaram raros. As conversas foram ficando mais curtas, mais superficiais. Ele chegava do trabalho, jantava em silêncio lendo jornal, assistia televisão e ia dormir. Fim de semana trabalhava no jardim ou consertava coisas na casa, sempre sozinho, sempre sem me convidar a participar. A intimidade foi a primeira coisa a definhar. Na lua de mel ainda havia algum interesse, algum esforço, mas depois foi ficando mecânico, rápido, sem carinho. Antônio me procurava talvez uma vez por semana, sempre no escuro, sempre em silêncio. Não havia beijos, não havia carícias, não havia preliminares. Era como se estivesse cumprindo uma obrigação conjugal e quisesse terminar logo. Eu ficava ali, insatisfeita, confusa, me perguntando se era assim para todo mundo ou se tinha algo errado comigo. Tentei conversar algumas vezes. Antônio, a gente podia tentar ser mais carinhoso? Ele me olhava com irritação. Carinhoso? Como? Você quer o quê, Márcia? Quer que eu seja igual esses atores de novela? Isso não é real. Eu trabalho o dia inteiro, chego cansado, faço minha parte, o resto é frescura. E eu calava, envergonhada, achando que realmente era frescura minha querer afeto, querer ser tocada com vontade, querer sentir desejar. Tivemos uma filha, a Amanda, que nasceu 3 anos depois do casamento. A gravidez foi solitária. Antônio não demonstrou emoção especial quando contei. Não foi nas consultas, não colocou a mão na barriga para sentir os chutes. Quando ela nasceu, ele a olhou, disse que era bonita e voltou para o trabalho no dia seguinte como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Me dediquei completamente a Amanda e à casa.
Acordava cedo, dava café para Antônio, levava a menina para a escola quando cresceu, limpava, cozinhava, lavava. Larguei meu emprego porque Antônio disse que não tinha necessidade, que ele ganhava suficiente para sustentar a família. Virei dona de casa, em tempo integral, minha vida girando em torno das necessidades dele e da filha. Foi quando Amanda tinha 5 anos que conheci o Ricardo. Ele se mudou para a casa ao lado com a esposa, a Patrícia, um casal jovem e aparentemente feliz. Ricardo era arquiteto, trabalhava em casa às vezes, tinha horários flexíveis. Era bonito de um jeito diferente do Antônio, mais descontraído, cabelos meio compridos, sempre de jeans e camiseta, sorriso fácil. Patrícia era professora, saía cedo e voltava tarde. Nos tornamos vizinhos cordiais. Ricardo me ajudou uma vez quando o meu carro não pegou. Ficou conversando enquanto esperávamos o guincho. Era fácil conversar com ele. Ele fazia perguntas, parecia genuinamente interessado nas respostas. Contou sobre sua vida, sobre como ele e Patrícia tinham se conhecido na faculdade, sobre os planos deles de ter filhos eventualmente. Conversamos por quase 1 hora e foi a conversa mais longa e interessante que tive em meses. Antônio notou. Naquela noite, durante o jantar, perguntou sem olhar para mim: "Vi você conversando com um vizinho novo hoje. Sobre o quê?" "Sobre nada demais", respondi. "O carro não pegou, ele me ajudou." Ficamos conversando enquanto esperávamos. Ele fez um som de desaprovação. "Não gosto dele. Tem cara de folgado, desses que se acha charmoso. Fica de olho." A observação me surpreendeu. Antônio, que mal notava minha existência na maior parte do tempo, estava com ciúmes? De uma conversa inocente com o vizinho? Ele não é folgado, apenas educado. E não tem nada de mais em conversar, somos vizinhos. Antônio me olhou então, aquele olhar duro que ele tinha quando estava irritado. "Só não quero ver você dando muita confiança. Homem que fica conversando muito com mulher casada tá atrás de uma coisa só. E você, sendo mulher, não percebe." Fiquei boquiaberta com a hipocrisia. Ele que mal me tocava, que me tratava como móvel da casa, estava me acusando de quê exatamente? Não tô dando confiança. Nenhuma. Foi apenas uma conversa. Ele voltou a comer. "Só tô avisando, não quero ver intimidade com esse cara. Fica na sua, cuida da casa, cuida da Amanda. Isso é seu papel." A partir daquele dia, Antônio começou a observar. Quando Ricardo estava no jardim dele e eu no meu, Antônio aparecia na janela, olhando. Se Ricardo me cumprimentava quando nos cruzávamos na rua, Antônio perguntava sobre o que tínhamos conversado. Se eu mencionava qualquer coisa que Ricardo tinha dito, Antônio fazia comentário sarcástico. Ficou uma obsessão estranha para alguém que mal prestava atenção em mim normalmente. A ironia era cruel. Antônio estava com ciúmes de algo que não existia, criando desconfiança onde só havia cordialidade de vizinhos. E, ao mesmo tempo, continuava me negligenciando, continuava frio, distante, me procurando apenas para sexo mecânico e rápido. Não havia flores, não havia elogios, não havia conversas significativas, mas havia acusações constantes sempre que Ricardo aparecia. Um dia, frustrada, confrontei ele. "Por que você tem tanto ciúme do Ricardo quando você mesmo mal olha para mim? Quando foi a última vez que me deu um beijo de verdade, que segurou minha mão, que conversou comigo sobre algo além de contas e compromissos?" Ele me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. "Isso de novo?" "Márcia, eu trabalho para sustentar essa casa. Isso não é demonstração de amor? Não é suficiente?" "Não, não é.
respondi, sentindo lágrimas de frustração. Dinheiro não substitui afeto, não substitui atenção, não substitui ser vista, ser tocada, ser amada. Ele suspirou impaciente. Você tá lendo muito romance, vendo muita novela. Vida real não é assim. Casamento é parceria, é dividir responsabilidades, é construir patrimônio. O resto é bobagem de gente que não tem o que fazer. Percebi naquele momento que estava falando com uma parede. Antônio não entendia, não queria entender. Para ele, estava cumprindo seu papel de marido perfeitamente. Trabalhava, pagava contas, não bebia, não batia. O fato de me fazer sentir invisível, não amada, não desejada, era irrelevante. Era frescura minha, expectativa irreal baseada em ficção. Os anos foram passando. Amanda cresceu, foi virando adolescente. Ricardo e Patrícia continuaram sendo vizinhos cordiais. Patrícia e eu nos tornamos amigas. Tomávamos café juntas às vezes. Conversávamos sobre amenidades. Ricardo continuava sendo educado, gentil, sem nunca ultrapassar limites. Mas Antônio continuava com suas desconfianças. Percebi que Ricardo representava tudo que Antônio não era. Ricardo ria fácil, conversava sobre arte e música, ajudava Patrícia nas tarefas de casa sem ser pedido, demonstrava afeto publicamente. Eram um casal que parecia genuinamente gostar um do outro, e isso, de alguma forma distorcida, ameaçava Antônio, porque mostrava que meu marido estava falhando em áreas que nem considerava importantes. Um dia, uns 10 anos depois de nos mudarmos para aquela casa, Patrícia me contou que estavam se separando. Não deu muito detalhe, apenas disse que tinham crescido em direções diferentes, queriam coisas diferentes da vida. Iam vender a casa, seguir caminhos separados. Senti tristeza genuína. Eles pareciam tão perfeitos juntos. Mas aparências enganam, né? Ela disse com um sorriso triste. Todo mundo tem seus problemas, seus segredos. Ricardo ficou na casa enquanto preparavam a venda. Patrícia se mudou para um apartamento. Ele ficou mais sozinho, mais quieto. Ainda acenava quando nos víamos, mas parecia carregar peso que não tinha antes. Antônio, claro, ficou ainda mais vigilante. Agora o vizinho estava solteiro. Na cabeça dele isso era perigo iminente. Não quero você conversando com ele, avisou. O cara tá sozinho, carente. Vai tentar alguma coisa. Ele não é assim, protestei. E mesmo que fosse, eu sou casada, sou fiel, nunca te dei motivo para duvidar. Antônio apenas balançou a cabeça. Todo homem é assim quando tem oportunidade. E toda mulher é fraca quando recebe atenção que não recebe em casa. Fica longe dele. É minha última palavra. As palavras dele ecoaram por dias. Toda mulher é fraca quando recebe atenção que não recebe em casa. Ele sabia que me negligenciava, sabia que me deixava faminta por afeto, e mesmo assim, em vez de mudar, em vez de me dar o que precisava, escolheu me policiar, me controlar, me acusar preventivamente, como se a culpa de uma possível traição fosse minha, não da negligência dele. Foi plantando a semente que eventualmente germinaria em algo que ele tanto temia, mas que ele próprio criou. A vida continuou naquela rotina sufocante. Antônio trabalhando, chegando em casa, jantando em silêncio, assistindo televisão, dormindo, eu cuidando da casa, da Amanda, que agora tinha 15 anos e passava mais tempo no quarto no celular do que conversando comigo. Sentia-me ainda mais invisível, se isso era possível. Não era mais só o marido que não me via. Era a filha também, absorvida em seu próprio mundo adolescente. Comecei a perceber Ricardo mais, não intencionalmente no começo, mas era difícil não notar. Ele estava sempre no jardim nos finais de semana, cuidando das plantas com dedicação que Antônio nunca teve.
Usava fones de ouvido, cantarolava baixinho, parecia em paz apesar da separação recente. Às vezes, nossos olhos se cruzavam por cima da cerca baixa que dividia nossos terrenos. Ele sorria, acenava, voltava ao trabalho. Foi numa tarde de sábado que a primeira conversa real aconteceu depois da separação dele. Eu estava estendendo roupa no varal do quintal quando uma ventania forte derrubou várias peças no chão. Estava juntando, amaldiçoando o vento, quando ouvi a voz dele. Precisa de ajuda? Olhei e lá estava Ricardo do outro lado da cerca, segurando um lençol que tinha voado para o jardim dele. Obrigada, falei, pegando o lençol por cima da cerca. Esse vento está impossível hoje. Ele concordou. Tô pensando em desistir do jardim por hoje. As plantas estão levando mais terra que água. Rimos juntos, um riso genuíno que percebi não ter dado em semanas. Como você está? Perguntei, arrependendo-me imediatamente por ser intrusiva. Desculpa, não é da minha conta. Ele deu de ombros. Tá tudo bem. Tem sido uma adaptação. A casa parece muito grande e vazia agora. Mas tô lidando. E você? Como vão as coisas? A pergunta simples, feita com interesse genuíno, quase me fez chorar. Ninguém me perguntava como eu estava. Ninguém parecia se importar. Tô bem, menti automaticamente. Tudo igual. Ele me olhou por um momento, como se soubesse que era mentira, mas não insistiu. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, só chamar, ele ofereceu. Sei que vizinho solteiro e mulher casada pode gerar fofoca, mas somos amigos há anos. Não vou deixar de ser educado por causa de medo do que vão pensar. Sorri, genuinamente tocada. Obrigada, Ricardo. Isso significa muito. Ele acenou e voltou para dentro. Fiquei ali, segurando o lençol molhado, sentindo algo estranho no peito. Não era atração romântica, era gratidão. Gratidão por alguém me ver como pessoa, me perguntar como estava, se importar com a resposta. Antônio chegou do supermercado pouco depois. Vi você conversando com o vizinho de novo, foi a primeira coisa que disse ao entrar em casa. Não era pergunta, era acusação. O vento derrubou a roupa, ele me ajudou, expliquei, cansada de ter que justificar cada interação inocente. Trocamos 2 palavras, Antônio. Literalmente 2 palavras. Ele colocou as compras na mesa com força desnecessária. Você não entende, né? Não vê o jogo dele. O cara acabou de separar, tá carente, sozinho, tá procurando consolo, e você fica toda amigável, toda disponível. Disponível? Repeti, sentindo raiva subir. Sou casada há 20 anos. Nunca te dei motivo para duvidar, nunca olhei para outro homem, e você me trata como se eu fosse infiel só porque converso com o vizinho. Ele veio até mim, o rosto vermelho. É porque eu conheço o homem. Sei como pensa, como age. Você é ingênua, não percebe. Mas eu percebo. E não vou deixar ele fazer você de idiota. A ironia me atingiu como tapa. Ele estava me acusando de ser idiota, de ser enganada, quando era ele próprio que me enganava há anos. Me enganava fazendo-me acreditar que casamento era aquilo, que amor era aquilo. Frieza, indiferença, obrigação, e agora tinha coragem de projetar suas próprias falhas no vizinho inocente. Você tá projetando, Antônio, falei calmamente. Tá com ciúme de algo que só existe na sua cabeça. Ricardo nunca fez nada inapropriado, nunca demonstrou interesse. Somos apenas vizinhos cordiais. Ainda, ele disse, a palavra carregada de certeza, ainda não fez nada, mas vai. Homem sozinho, mulher negligenciada pelo marido, segundo você mesma reclama, é receita para desastre. Fiquei boquiaberta. Então você admite? Admite que me negligencia? Ele pareceu perceber
O erro. Não admito nada. Faço minha parte. Trabalho, sustento a família. Se você quer mais, problema é seu. Suas expectativas irreais, não minha falta. Saiu batendo porta. Fiquei na cozinha, tremendo de raiva e frustração. 20 anos. 20 anos aguentando aquilo. 20 anos me sentindo não amada, não tocada, não vista. E ele tinha coragem de me acusar, de me controlar, de me tratar como propriedade que precisava vigiar. Chorei ali mesmo, apoiada na pia, lágrimas de raiva e tristeza, misturadas. Os meses seguintes foram de tensão crescente. Antônio ficou ainda mais controlador. Perguntava onde eu estava indo quando saía. Ligava no meio do dia para checar se eu estava em casa. Olhava meu celular quando achava que eu não via. Procurava evidências de algo que não existia. A paranoia dele estava crescendo, alimentada por culpa própria que projetava em mim. Comecei a me arrumar mais, não por Ricardo ou qualquer outro homem, mas por mim. Estava cansada de me ver feia no espelho, de usar roupas sem forma, de não cuidar de mim. Pintei o cabelo, voltei a usar maquiagem leve, comprei roupas que ficavam bem. Amanda notou. Mãe, você tá diferente, mais bonita. O que mudou? Nada mudou, respondi. Apenas decidi gostar de mim de novo. Antônio também notou, mas com suspeita em vez de aprovação. Por que tá se arrumando tanto? Vai sair? Não, tô em casa o dia inteiro como sempre. Só decidi me cuidar melhor. Ele estreitou os olhos. Para quem? Para mim, Antônio. Para me sentir bem comigo mesma. Mas ele não acreditou. Passou semanas fazendo comentários sarcásticos, insinuações, olhares acusatórios. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou a mudar. Amanda tinha ido para a casa de uma amiga dormir. Antônio estava viajando a trabalho, voltaria só no sábado. Eu estava sozinha pela primeira vez em meses. Decidi aproveitar, fazer algo para mim. Peguei um livro que estava querendo ler, uma taça de vinho, e fui para a varanda dos fundos. Estava lendo há uns 20 minutos quando ouvi um barulho estranho vindo do jardim do Ricardo. Um miado desesperado. Olhei e vi um gatinho preso no alto da árvore, malhado pequeno, claramente assustado. Ricardo estava embaixo tentando convencê-lo a descer. Tudo bem, gatinho. Pode descer. Não vou te machucar. Mas o gato só miava mais alto. Precisa de ajuda? Chamei da cerca. Ricardo olhou. Ah, oi, Márcia. Esse gato apareceu aqui ontem. Tenho dado comida. Mas subiu na árvore e agora não desce. Tô tentando há meia hora. Quer que eu pegue uma escada? Ofereci. Entre pelo portão lateral. Não precisa pular cerca. Ele hesitou. Seu marido não vai gostar. Meu marido não está aqui, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza. E mesmo se estivesse, ajudar vizinho a resgatar gato não é crime. Peguei a escada da garagem e fui até o jardim dele. Era a primeira vez que entrava lá desde a separação. Estava bem cuidado, flores coloridas por todos os lados, grama aparada. Colocamos a escada encostada na árvore. Ricardo subiu, falou baixinho com o gato, conseguiu pegá-lo gentilmente. Desceu com o bichinho no colo, que agora ronronava satisfeito. Obrigado pela ajuda, ele disse sorrindo. Acho que esse danado decidiu me adotar. Não posso recusar agora. Ele é fofo, comentei, fazendo carinho na cabeça do gato. Como vai chamar? Sorriu. Que tal, travesso? Parece apropriado. Ri. Perfeito. Ficamos ali parados, eu, ele e o gato, num silêncio confortável. Então, Ricardo perguntou: quer entrar para um café? Sei que seu marido não gostaria, mas você me ajudou. É o mínimo que posso oferecer. Deveria ter dito não. Deveria ter voltado para minha casa, para minha varanda, para meu livro.
Mas havia algo na expressão dele, na solidão que reconhecia porque espelhava a minha, que me fez dizer sim. Entramos. A casa dele estava diferente, menos feminina, mais espartana. Móveis práticos, decoração mínima. Cheirava a café fresco e tinta de parede. Pintei o quarto de hóspedes. Ele explicou, notando meu olhar. Tô tentando transformar a casa, fazer ela parecer minha em vez de nossa. É difícil apagar memórias. Entendo, falei, e realmente entendia. Às vezes a gente fica presa em versões antigas de nós mesmos, em vidas que não nos servem mais. Ele fez café, serviu com biscoitos caseiros que admitiu ter comprado prontos. Sentamos na sala, conversando sobre trivialidades primeiro. Amanda, como estava indo na escola, o trabalho dele, um projeto novo de um prédio comercial. Meu livro, um romance histórico. Coisas leves, seguras. Mas então ele perguntou com gentileza genuína. Você é feliz, Márcia? A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém me perguntava isso. Ninguém se importava. Hesitei, lutando entre mentir educadamente e ser honesta. Ele viu a hesitação. Desculpa, fui invasivo. Não precisa responder. Não, tudo bem, interrompi. É que ninguém nunca pergunta isso. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo livres. Me sinto tão invisível, tão não amada, não lembrada, como móvel da casa que ninguém nota até quebrar. Ricardo se aproximou, ofereceu um lenço de papel. Seu marido é idiota, ele disse simplesmente. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Olhei para ele, para aqueles olhos gentis, para a sinceridade no rosto. E algo se moveu dentro de mim. Não era amor, não era paixão. Era necessidade desesperada de ser vista, de ser valorizada, de importar para alguém. Obrigada, sussurrei. Por me ver, por se importar, sempre me importei, ele respondeu. Você é especial, Márcia. Sempre achei. Ficamos olhando um para o outro, o ar entre nós mudando, carregando-se. Eu deveria ir, falei, mas não me mexi. Deveria, ele concordou, também sem se mexer. Não sei quem se moveu primeiro, mas de repente estávamos mais perto, respirações misturadas, corações acelerados. Ricardo, eu comecei, sem saber como terminar a frase. Ele colocou o dedo nos meus lábios. Não precisa dizer nada. Eu entendo. E então me beijou. Aquele beijo foi tudo o que eu precisava e tudo o que temei ao mesmo tempo. Suave no começo, depois mais intenso, desesperado, como se estivéssemos ambos tentando compensar anos de solidão em segundos. Suas mãos encontraram minha cintura, meus dedos se enroscaram no cabelo dele. Quando finalmente nos separamos, ambos respirávamos com dificuldade. Isto é errado, murmurei, mas não afastei. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Talvez seja, mas não me sinto arrependido. Você não deveria estar com ele, Márcia. Você deveria estar com alguém que a visse, que a amasse, que a tocasse como merece. Chorei enquanto ele me beijava de novo, lágrimas misturadas ao beijo, anos de negligência e solidão finalmente tendo uma resposta. Ele me levou para o sofá. Cada toque era diferente do que conhecia com Antônio. Ricardo me tocava como se eu fosse preciosa, como se cada parte do meu corpo merecia atenção. Me beijava como se quisesse saborear cada momento. Sussurrava coisas bonitas entre os beijos, elogiava minha pele, meus lábios, meu corpo que tinha passado anos acreditando ser feio e indesejado. Quando entramos no quarto dele, fiz uma pausa. Tem certeza? Perguntei, ainda tendo oportunidade de retroceder. Ricardo assentiu. Você tem certeza? Porque se não quiser fazer isso, posso simplesmente abraçar você.
Fico feliz só de estar perto. A oferecimento me derrubou. Ninguém nunca tinha oferecido escolha assim. Ninguém tinha perguntado se eu queria ou se era o que eu realmente desejava. Quero, sussurrei. Quero muito. E então aconteceu. Não foi rápido, não foi mecânico. Ricardo demorou, foi explorador, se importou se eu estava sentindo bem. Havia carinho, havia atenção, havia desejo mútuo. E quando tudo terminou, ficamos abraçados, ele me beijando a testa, sussurrando que eu era bonita, que era especial, que merecia ser tratada assim todos os dias. Voltei para casa horas depois, ainda tremendo, ainda processando o que tinha feito. A realidade começou a bater quando fechei a porta da minha casa e ficou claro que tinha atravessado uma linha que nunca poderia descruzar. Havia traído meu marido. Tinha feito exatamente aquilo que ele tanto temia e acusava que aconteceria. E o pior, não sentia remorso, sentia libertação. A semana foi uma tortura de nervos e antecipação. Antônio voltou no sábado como planejado, trazendo lembranças triviais da viagem. Conversamos como sempre, superficial e vazio. Ele não notou nada diferente. Tinha um cego pelo próprio ciúme que não conseguia ver a mudança real. Ou talvez apenas não estivesse olhando para mim o suficiente para notar. No domingo, quando ele foi ao supermercado, recebi uma mensagem de Ricardo. Senti sua falta. Quando podemos conversar? Preciso falar com você pessoalmente. Combinei de ir depois que Antônio adormecesse aquela noite. Ele dormia cedo, acordava cedo. Às 10 da noite eu estava batendo na porta da casa de Ricardo. Entramos, rapidamente, fechando a porta às costas. Ele me puxou para um abraço, respirando fundo como se precisasse se confirmar que eu era real. Pensei em você o dia inteiro, ele disse. Você, eu, o que aconteceu? Eu também, confessei. Mas temos um problema. Meu marido viaja toda quinta-feira para um seminário de trabalho. Volta sábado. E enquanto viaja, temos apenas sexta-feira livre. Uma noite. É pouco, mas é algo. Ricardo me olhou nos olhos. Eu queria mais que uma noite por semana. Você merecia mais. Merecia alguém que quisesse estar com você sempre, não escondido. Você é boa o suficiente para ser escolhida completamente, não apenas em segredo. Meu coração acelerou. Você está sugerindo que eu deixe Antônio? Ele respirou profundamente. Estou sugerindo que você pense em si mesma, no que você realmente quer. Se quer continuar naquela prisão ou se quer viver de verdade. Não era tão simples. Tinha 25 anos de casamento, uma filha, uma vida inteira, construída. Não podia simplesmente jogar tudo fora por alguns beijos intensos e atenção de um homem. Mas também não conseguia voltar a fingir que era feliz quando agora sabia que existe alternativa. Ricardo sentou comigo no sofá e conversamos até bem tarde, sobre possibilidades, sobre medos, sobre o que seria deixar tudo. As sextas-feiras seguintes se tornaram rituais clandestinos. Antônio saía na quinta de manhã, eu ficava sozinha. Às vezes Amanda ia para a casa de amigas, às vezes ficava em casa, mas dormia cedo. Ricardo e eu tínhamos as noites. Conversávamos, fazíamos amor, planejávamos um futuro que parecia impossível, mas que queremos muito. Ele falava em montar consultório só dele em vez de trabalhar por projeto. Eu falava em voltar a trabalhar, ser independente financeiramente. Sonhávamos em viajar juntos, em acordar lado a lado sem culpa, sem medo. Eram sonhos bonitos, sonhos perigosos, mas segredos sempre vazam. Foi Amanda que descobriu primeiro. Uma sexta, à noite, voltou de surpresa da casa da amiga, doente. Entrou em casa, não me encontrou. Preocupada, saiu à procura e viu luz na casa de Ricardo, silhuetas se movimentando pela janela. Não entrou, não confrontou.
apenas viu e guardou a informação. 2 semanas depois, conversava com uma amiga na escola sobre o Ricardo. A amiga comentou de boca cheia que tinha visto minha mãe saindo da casa dele de madrugada. Amanda veio para casa aquele dia com expressão que nunca mais esqueci. Mãe, a gente precisa conversar. Meu coração parou. Falei tudo o que imaginei que ela soubesse. Ela ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo. Como você pôde? Ela perguntou finalmente. Pai te ama. Como você pôde fazer isso com ele? A inocência da adolescência, incapaz de compreender complexidade. Seu pai não me ama, Amanda. Se amasse, me veria, me tocaria, se importaria comigo. Ricardo vê. Ricardo toca. Ricardo se importa. Ela balançou a cabeça furiosa. Então deixa ele, mãe. Mas não o trai. Isso é pior. Muito pior. Mas eu não queria deixar sem estar certa. Queria tempo para processar, para planejar. E Antônio merecia saber de forma que não fosse violenta ou humilhante. Porque apesar de tudo, apesar da negligência e da frieza, ainda havia Amanda, havia história compartilhada, havia dignidade. Combinei com Ricardo que seria para breve, que depois que conversasse com Antônio, decidiríamos os próximos passos juntos. Ele concordou, mas havia urgência nas suas palavras. Não, quero compartilhar você com ele nem mais um dia, Márcia. Você é minha. Eu era dele, já o era, mas havia a burocracia de 25 anos de casamento no meio. Escolhi uma noite quando Amanda estava durando na casa da avó. Preparei jantar especial, tentei tornar o ambiente propício para conversa séria. Antônio chegou como sempre, e quando senti que era a hora, começo a falar. Antônio, preciso te dizer algo importante. Sobre nós, sobre mim. Ele estava mastigando frango, mal me olhando. Estou te ouvindo. Não consigo mais continuar assim. Falei calmamente. Consigo morrer neste casamento. Você não me ama, não me toca, não conversa comigo, não demonstra que me quer. E eu não consigo ficar invisível. Não consigo mais. Ele finalmente olhou para mim. Para onde você quer chegar, Márcia? Quero que a gente se separe, que terminemos com dignidade antes que tudo desabe completamente. Ele colocou a faca e garfo com precisão exagerada. Por quem? Quem é? É o vizinho? É Ricardo, não é? Não negava sentido, confessava tudo. Sim, é o Ricardo, porque ele me vê, porque ele me toca, porque ele se importa. Aquilo que você nunca fez em 25 anos. Antônio se levantou tão rápido que a cadeira quase caiu. Você me traiu? Gritou. Na minha casa, com meu vizinho, com o homem que eu te avisei para ficar longe. Eu estava certo o tempo todo, eu sabia. Balançava a cabeça, rindo praticamente de histeria e raiva. Você sabia porque projetava, porque tinha culpa de suas próprias ações ou inações, porque o acusava injustamente. Mas sim, Antônio, eu traí, porque estava morrendo aqui e você nem percebia, porque pedi afeto e recebi frieza, porque prometi fidelidade a um homem que nem prestava atenção o suficiente para notar que estava aqui. Ele me encarou, o rosto vermelho, as veias do pescoço salientes. Você vai se arrepender disso. Você vai ver que cometeu o maior erro da sua vida. Ricardo vai te trair também. Homem é tudo igual. Você vai ficar sozinha, velha e arrependida. Não, respondi calmamente, porque aprendi a não depender de homem nenhum para ser feliz. Se Ricardo me deixar amanhã, ainda assim terei me tornado mais mulher, mais forte, mais viva nessas poucas semanas com ele do que em 25 anos com você. Ele deu um passo como se fosse me bater. Levantei rapidamente, me afastando. Não vou deixar você me agredir também, Antônio. Não. Você vai sair daqui agora
ou eu vou chamar a polícia. Ele respirou e profundamente, as mãos fechadas em punhos. Vou para a casa de um amigo. Amanhã vocês falam. Ele saiu, batendo porta. Fiquei ali, tremendo, ainda de pé, tendo finalmente feito. Tinha confessado. Tinha terminado com aquela farsa de casamento. Havia consequências pela frente, havia dor para Amanda, havia burocracia de divórcio, havia julgamento social. Mas havia também liberdade. Os dias seguintes foram caóticos. Antônio voltou no dia seguinte para pegar roupas e coisa. A tensão na casa era palpável, sufocante. Amanda recusava falar comigo. Passava o tempo todo no quarto com porta fechada. Chamei um advogado. Iniciamos processo de separação. Antônio, por sua vez, começou a espalhar a história pela vizinhança, transformando-a em algo ainda mais dramático e humilhante. Ricardo apareceu na porta da minha casa 2 dias depois do confronto. Teu marido estava esperando ele na rua, gritando coisas, ameaçando processá-lo por alienação de afeto. A polícia foi chamada, mas, como não havia violência real, apenas palavras, não puderam fazer muita coisa. O escândalo estava montado, a cidade inteira comentava. Passei a sofrer com julgamentos constantes. No mercado, mulheres cochichavam quando eu passava. Na igreja, ficava isolada. Minha família, desapontada, dizia que tinha destruído meu casamento por um capricho, por falta de maturidade. Minha mãe, em particular, não deixava de mencionar como eu tinha vergonhado a família inteira, como tinha feito escolha errada. Ninguém perguntava sobre meu lado da história, sobre os anos de negligência, sobre o desespero que me levou àquilo. Amanda sofreu muito também. Seus amigos sabiam sobre o escândalo. Passou a ser vista como filha de mulher que traía marido. Alguns pais proibiram ela de visitar suas casas. A escola não fez nada, mas a tensão estava ali. Ela me culpava completamente, recusava me aceitar com Ricardo. Dias de silêncio, noites de choro audível vindo do quarto dela. Sentia-me péssima. Uma noite tentei conversar com ela. Amanda, entendo que está magoada, mas precisa entender que fiz isso porque eu estava morrendo, porque seu pai não me amava. Ela virou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Ele te ama à sua maneira. Ele trabalha duro para você, para nós. Isso não é amor o suficiente? Tentei explicar que não, que amor era mais que isso, que ela mereceria relacionamento onde fosse vista, tocada, valorizada. Mas era adolescente, estava ferida, não conseguia entender nuances. A separação processou rapidamente. Antônio não contestou pensão, não contestou custódia compartilhada. Talvez porque sabia que perdera a narrativa, que qualquer coisa que fizesse agora seria vista através da lente do traidor. A casa foi vendida, o valor dividido, meus bens foram divididos, tudo muito legal, muito frio, muito final. Ricardo estava ao meu lado durante tudo isso, mas notei uma mudança. Nos primeiros meses era atento, gentil, presente, mas conforme a realidade da situação se assentava, conforme o escândalo arrefecia e não havia mais adrenalina de proibido e secreto, ele mudou. Ficava mais irritado, mais ausente. Dizia que estava cansado de lidar com a reação de todo mundo, cansado de ser visto como o homem que destruiu o casamento alheio. Comecei a sentir que tinha saltado de uma prisão para outra. Com Antônio era invisível. Com Ricardo era problema. Ele passava longas horas no computador trabalhando, voltava distante, não queria conversar. Quando eu tentava iniciar conversas, ele dizia que estava cansado, que precisava de espaço. O sexo que antes era apaixonado ficou mecânico novamente. 6 meses depois da separação oficial, pedi que conversássemos. Ricardo, preciso saber o que está acontecendo.
Você mudou. Estamos juntos há menos de 1 ano e já parece que está preso de novo. Ele suspirou profundamente. Eu não pretendia que fosse assim, Márcia. Imaginei que seria diferente. Diferente como? Perguntei, o medo começando a me tomar. Ele me olhou e disse algo que ecoaria para sempre. Imaginei que seria tudo fácil com você, que você viria gratulada, grata por estar comigo. Mas você traz todo esse drama, toda essa bagagem, essas expectativas. Você traz seu ex-marido, sua filha irritada, sua família desapontada. Trouxe todo um caos para a minha vida pacífica. Senti como se tivesse levado um soco. Você estava tão interessado em salvar-me que agora está arrependido? Ele deu de ombros. Não tô arrependido, mas também não tô feliz. Achei que poderia ser diferente, mas não é. Você é mulher que precisa de muito cuidado, muito carinho, muita atenção. E isso é exaustivo. Virei para ele, finalmente compreendendo algo fundamental. Você não quer alguém que precisa de amor. Você quer alguém que se sinta grata por ter atenção. Você quer poder ser o herói sem ter que lidar com pessoa real. Ele não respondeu, o que foi resposta suficiente. Naquela noite, pedi que dormisse no sofá. Não porque quisesse, mas porque precisava de espaço para pensar. E pensei. Pensei em como tinha me lançado de um homem negligente para um homem emocionalmente indisponível. Pensei em como havia procurado validação masculina em vez de construir a minha própria. Pensei em Amanda, que tinha razão ao condenar minha escolha, não porque traição era correta, mas porque tinha sido por pessoa errada. Passei 2 semanas ainda vivendo com Ricardo, mas distante emocionalmente. Ele notou, tentou consertar, passou a ser atencioso de novo. Mas era performance. Eu conseguia ver através dela e senti pena. Pena dele por ser homem que não conseguia lidar com pessoa que precisava de amor verdadeiro. Pena de mim por ter acreditado que ele era diferente. Procurei apartamento. Pequeno, barato, num bairro simples, mas era só meu. Sem homem, sem expectativas, sem ter que agir de certa forma para merecer atenção. Avisei Ricardo que ia embora. Ele não tentou me impedir, apenas perguntou se eu era fiel o bastante para viver sozinha ou se procuraria alguém mais em poucas semanas. Eu vou sozinha, respondi. Pela primeira vez na vida, vou estar sozinha. E sabe o quê? Acho que isso é exatamente o que preciso. Ele balançou a cabeça. Você é mulher que precisa de homem, Márcia. Você nunca vai ficar sozinha de verdade. Talvez tivesse razão, mas decidi que teria que descobrir por si mesma. Amanda veio comigo quando me mudei. Não porque tivesse perdoado, mas porque preferiu ficar comigo do que com o pai num apartamento desconfortável. Os primeiros meses foram difíceis. Havia tensão, havia silêncios pesados, mas sem drama de relacionamento amoroso, conseguimos focar um na outra. Voltei a trabalhar. Arranjo emprego como recepcionista numa clínica privada. O salário não era grande, mas era meu. Comecei a fazer terapia de verdade, não apenas sessões ocasionais. Dona Rita, a terapeuta que tinha consultado antes, me recebeu. Essa mulher procura validação, constantemente através de homens, ela diagnosticou. Aprendeu desde jovem que seu valor vinha de quanto um homem a queria. Precisa desconstruir isso completamente. Começamos o trabalho duro. Passei 1 ano inteiro focando em mim mesma, lendo livros sobre autossuficiência, sobre autoamor, sobre relacionamentos saudáveis. Comecei academia. Fiz aulas de pintura só porque queria, não para impressionar ninguém. Tirei meu cabelo da cor que Antônio gostava e tingira de cor que eu gostava. Pequenas coisas que somadas se transformaram em grande transformação.
Amanda, vendo essa mudança, começou a suavizar com relação a mim. Não desculpou meus erros, mas chegou a compreender que estava tentando consertar. Uma noite, enquanto tomávamos chá na cozinha pequena do apartamento, ela perguntou: Mãe, você ainda ama o Ricardo? Não, respondi honestamente. Nunca amei. Procurei nele o que seu pai não me dava, mas ele também não tinha para dar. Ela assentiu lentamente. Você aprendeu algo com isso, então? Sim, aprendi. Aprendi que não devo nunca mais trocar uma prisão por outra. Aprendi que isolamento é melhor que companhia tóxica. Aprendi que meu valor não vem de ser amada por homem. 5 anos se passaram desde meu divórcio de Antônio. Estou com 58 anos agora. Nunca mais casei. Tive alguns relacionamentos, nada duradouro, nada que me prendesse. Amanda cresceu, agora tem 22 anos, cursa faculdade, tem seu próprio namorado com quem parece genuinamente feliz. Antônio envelheceu, ficou amargo, viveu sozinho na maioria dos anos. Ricardo, último que ouvi, mudou para outra cidade. Casou com mulher mais jovem que, provavelmente, também o idolatra como eu tentei fazer. Desejo felicidade a ele, sinceramente. Mas sei que ele vai repetir padrão, vai estar com mulher que o admira mais do que ele merece, até que ela acorde para a realidade e saia. A ironia é que Antônio tinha razão. Ele tanto acusava que aconteceria exatamente aquilo que profetizava. Meu affair com Ricardo foi exatamente como ele descrevia: curto, superficial, baseado em fuga e validação. Mas, ao contrário do que previa, não me deixou devastada. Me deixou transformada. Me deixou capaz de finalmente escolher estar sozinha em vez de estar errada. Porque esse foi o maior aprendizado. Estar sozinha é incomparavelmente melhor que estar com pessoa errada. E está tudo bem estar sozinha, mais que tudo bem. É libertador. Meu maior arrependimento não é ter traído Antônio. É ter me entregado tão completamente a Ricardo, como se homem fosse solução para meu vazio, como se amor de homem fosse validação que eu tanto procurava. Hoje posso dizer, minha validação vem de mim mesma. Os anos que se seguiram foram de transformação silenciosa e profunda. Não havia drama, não havia grandes gestos, não havia validação externa. Havia apenas eu aprendendo a gostar de mim mesma, dia após dia, pequena decisão após pequena decisão. Era monótono para alguns, mas para mim era sagrado. Amanda terminou a faculdade, começou a trabalhar como designer gráfico. Antônio voltou a conversar comigo após alguns anos, pedindo desculpas pelo silêncio prolongado. Dissemos tudo o que precisávamos dizer numa conversa de café que durou 40 minutos. Não havia mais raiva, apenas cansaço compartilhado de vidas que não deveriam ter sido vividas como foram. Ele me desejou bem, eu desejei bem a ele. Ricardo tentou me procurar uma vez, apareceu na clínica onde eu trabalhava, me levou para conversar no estacionamento. Senti sua falta, disse. Arrependei-me de como terminamos. Achei que era fácil, mas não foi. Eu lamento, mas não posso voltar, respondi com firmeza. Você precisava de mulher que idolatrasse você. Eu precisava de homem que me respeitasse. Eram incompatibilidades fundamentais. Ele assentiu, compreendendo finalmente que tinha perdido e que não havia volta. Mas o ponto de virada real veio quando completei 55 anos. Amanda organizou uma festa surpresa com amigos, colegas de trabalho. Até Antônio apareceu brevemente. Fui cercada por pessoas que me amavam, que se importavam comigo, que estavam felizes simplesmente por eu existir. E percebi algo crucial. Eu tinha construído família de escolha.
Pessoas que estavam ao meu lado não por obrigação ou por compensar insegurança, mas porque genuinamente gostavam de quem eu era. Comecei a volunteering numa ONG que ajudava mulheres em situações de abuso. Vendo aquelas mulheres, reconhecia a mim mesma em suas histórias. Negligência emocional, busca por validação, disposição de aceitar migalhas de atenção porque acreditavam que era tudo o que mereciam. Algumas tinham tido relacionamentos piores que o meu, algumas tinham filhos que precisavam de proteção, algumas estavam tão perdidas quanto eu estava. Passei a contar minha história para elas, não como forma de parecer melhor, mas como forma de mostrar que havia saída, que negligência não era culpa delas, que traição não as definia, que havia vida após casamento morto, após escolhas ruins, após períodos de cegueira. Uma mulher em particular, a Cristina, me marcou. Tinha 32 anos, estava numa situação parecida com a minha, com Antônio. Marido que não a tocava, que a controlava, que a deixava invisível. Ela estava considerando ser infiel também, achava que era a solução. Peguei sua mão. Cristina, eu fiz isso. Traí meu marido com um vizinho e achei que era a resposta. Sabe o que aprendi? Que correr para outro homem não resolve estar correndo de um homem. Você precisa correr para si mesma. Ela chorou e disse que não sabia como. Eu ensinei, levei para a terapia, ajudei a arranjar emprego, a processar divórcio. 2 anos depois, Cristina estava numa posição melhor que a minha naquela época. Tinha apartamento próprio, trabalho estável, relacionamento saudável com um homem que a tratava bem. E o mais importante, estava feliz sendo ela mesma. Trabalhar com essas mulheres me curou de forma que não esperava. Cada história que ouvia, cada mulher que conseguia sair de relacionamento prejudicial, cada vitória pequena era como cicatriz na minha alma sendo fechada. Percebia que meu sofrimento não foi em vão se podia usá-lo para ajudar outras. Aos 58 anos, me encontrei numa posição que nunca imaginei estar. Sozinha, mas não solitária. Independente, mas conectada. Sem homem, definindo meu valor, mas rodeada de pessoas que me valorizavam. Era vida simples, sem luxos, sem grande drama. Mas era minha. Totalmente, completamente minha. Antônio envelheceu. Ficou amargo conforme ficava mais velho, como tinha profetizado que eu ficaria. Casou-se de novo, com mulher mais jovem que também, eventualmente, o deixou. Parecia estar preso no padrão, incapaz de mudar a maneira como via relacionamentos. Via com pena. Ricardo continuou com sua trajetória de relacionamentos superficiais baseados em admiração e controle. Tive notícia que se divorciou novamente, dessa vez de forma litigiosa. Nada mudou para ele. Tudo permanecia igual porque ele nunca processou o porquê de seus próprios comportamentos. Amanda casou-se aos 25 anos com um homem que genuinamente a ama e a respeita. Vi nos olhos dela que tipo de relacionamento ela construiu observando minha transformação. Não aquilo que ela viu quando era criança com seus pais, mas aquilo que aprendeu observando mim aprender a amar a mim mesmo. Há 3 anos recebi diagnóstico de câncer. Mama, estágio 2, a notícia que ninguém quer receber. Mas conforme passava pelas cirurgias, quimioterapia, radioterapia, percebia que estava numa posição completamente diferente da que teria estado 20 anos atrás. Naquela época, teria culpado a mim mesma, teria achado que meu corpo atraindo era punição por meus pecados, pela traição, pela vida desordenada. Agora, aos 58 anos, podia olhar para meu corpo com gratidão. Gratidão por ter me carregado durante todas essas transformações. Gratidão
por ter me permitido experimentar prazer, movimento, vida. Sim, estava doente, mas não era meu corpo que me definia. Era minha mente, meu coração, minha força de vontade que me definia. A recuperação foi longa. Perdi o cabelo para a quimioterapia, perdi segurança física na forma que conhecia. Mas no processo, ganhei clareza. Clareza sobre o que realmente importava. Não era se alguém me desejava, sexualmente ou romanticamente. Era se eu me amava. E pela primeira vez de verdade, eu podia dizer que sim, eu me amava. Amanda ficou ao meu lado durante tudo. Dormir em cadeira de hospital, ajudar com higiene, cozinhar refeições que conseguisse comer. Nosso relacionamento, que foi tão danificado no começo, tinha cicatrizado em algo lindo. Conversávamos de verdade agora. Compartilhávamos medos e esperanças. Éramos mãe e filha, mas também amigas. Após 1 ano de tratamento, recebi a notícia que todo paciente de câncer sonha. Estava em remissão. Os exames limparam, a doença tinha sido contida. Chorei naquele consultório, não de alívio apenas, mas de gratidão. Gratidão por ter tempo extra, por ter conseguido consertar relacionamento com minha filha antes de, talvez, não ter mais tempo para isso. Voltei ao trabalho na clínica, continuei voluntariando com a ONG. Comecei a escrever minha história, registrando tudo. Amanda sugeriu que deveria compartilhar no YouTube, que tinha histórias que precisavam ser contadas. E então comecei a gravar. As primeiras gravações eram estranhas. Falar para a câmera, expor minha vida, meus erros, minha jornada. Mas percebi que havia pessoas assistindo que se identificavam. Mulheres que estavam em relacionamentos semelhantes, que questionavam se era normal se sentir invisível ao lado de marido que tecnicamente as sustentava. Homens que questionavam seus próprios padrões, que reconheciam em si mesmos os comportamentos que Antônio exibia, e histórias como a minha começaram a importar, não porque tinha final perfeito, porque não tinha. Tinha final real, tinha divisão com filha, havia dor deixada para trás, havia cicatrizes, mas havia também transformação, havia superação, havia aprendizado. Se você está me ouvindo agora, se reconhece parte de sua história na minha, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, seu valor não é determinado por quanto um homem a deseja ou por quanto demonstra esse desejo, através de sexo. Negligência emocional é real, é prejudicial e não é sua culpa. Segundo, traição não é solução para a negligência, apenas transfere dor de uma forma para outra. Antes de procurar outro homem, procure a si mesma. Terceiro, estar sozinha é incomparavelmente melhor que estar com pessoa errada. Solidão que você escolhe é diferente de solidão imposta. Uma dói, outra cura. Quarto, cicatrizes são parte da história. Não as esconda, não as negue. Use-as para ajudar outras pessoas. Quinto, seu marido pode estar errado sobre você. Você pode estar errada sobre você. Mas com tempo, com trabalho, com apoio, você pode descobrir quem realmente é. E pode ser que descoberta seja muito melhor que personagem que estava interpretando. Minha traição com Ricardo não foi grande amor que justificava destruir casamento. Foi ato desesperado de mulher que estava desaparecendo. Não recomendo esse caminho a ninguém, mas também não jogo pedra em mulher que, por desesperação, escolhe errado, porque entendo de onde vem aquele desespero. O que recomendo é, antes de trair, tente deixar. Antes de procurar outro homem, procure terapia. Antes de destruir casamento, tente salvá-lo. Se não conseguir, está tudo bem. Você vai sobreviver sozinha. Você é mais forte do que imagina. Eu sobrevivi, sozinha, sem homem definindo meu valor,
sem validação externa ditando minhas ações. E aos 58 anos, finalmente estou vivendo de verdade. Finalmente estou feliz e... Você pode estar também, mas isso começa com você escolher a si mesma. Começa com você acreditar que merece melhor. Começa com você dizendo não à negligência, não a controle, não à invisibilidade. Você merece ser vista, merece ser tocada, merece ser amada. E se ninguém mais oferece isso, ofereça a si mesma. Com toda a minha história, com todas minhas cicatrizes, com toda a minha transformação, Márcia,